A denúncia no caso aí, né, chamado caso do Falé, ela envolveu todos os policiais que participaram da ação diretamente, que seriam 12, mais o, vamos dizer assim, comandante ou oficial superior que estava no local e que foi denunciado com base na omissão penalmente relevante. Então, a gente englobou todos os policiais que participaram diretamente e aquele que deveria ter agido para evitar, né, que o crime acontecesse. Bom, primeiro é um caso de, assim, com uma relativa complexidade, porque afinal de contas são 9 vítimas, 12 policiais. Foi uma mega operação, né, na comunidade do Falé Fogueteiro. Além disso, também a gente utilizou, o Ministério Público utilizou uma tecnologia inédita de reconstituição virtual em 3D, que levou bastante tempo para que o laudo pudesse ser ajustado e ficasse de acordo com aquilo que a gente esperava. Para você ter uma ideia da complexidade, a gente fez o Ministério Público fez uma diligência no local do crime, além da reconstituição, só para fazer toda a filmagem do ambiente para que se pudesse usar nessa reconstituição. Além disso, né, a gente também ouviu todos os policiais, ouvimos as testemunhas, né? Então, no meio do caminho houve a pandemia, então quer dizer, é um inquérito complexo que a gente trabalhou exaustivamente, né? E antes de oferecer denúncia, eu ainda ouvi duas testemunhas, né? Um perito legista do próprio Ministério Público, né? Do nosso GAT, e também o perito criminal da Polícia Civil a respeito da questão do prejuízo às investigações e da remoção dos cadáveres do local do crime. A gente entende que a sociedade tem uma certa pressa e quer ver um resultado, mas a investigação ela tem que ter um compromisso primeiro com a verdade, com aquilo que a gente tem que apurar da forma mais fidedigna possível, e depois com o tempo, né? Então a gente utilizou mecanismos complexos, tecnologicamente falando, a gente ouviu todas as testemunhas. É óbvio que se não tivesse havido a pandemia, né, o ano 2020 foi um ano praticamente perdido, a gente teria oferecido a denúncia mais rapidamente. Mas o ponto principal não foi produzir um resultado rapidamente, mas produzir um melhor resultado. Bom, essa circunstância do Falé, ela envolvia um inquérito criminal comum que estava correndo na DH a respeito dos homicídios, né, dolosos. E havia um inquérito policial militar que tratava dos crimes conexos a esse homicídio doloso. A denúncia na jurisdição militar, ela se referiu ao crime de fraude processual, que significa você inovar, como se diz no termo da lei, né, modificar o local do crime com a intenção de induzir o perito a erro. A investigação deixou bastante claro que os policiais, a título de socorrer, né, entre muitas aspas, as vítimas, eles tinham, na verdade, a intenção simplesmente de retirar os cadáveres do local. A gente conseguiu demonstrar de forma bastante razoável que, primeiro, as vítimas tiveram morte quase instantânea, tendo em vista as lesões que elas sofreram, né? Segundo, que os policiais sabiam que as vítimas não estavam vivas. A gente tem filmagem do socorro, a gente tem fotos tiradas no local pelos próprios policiais. Então, assim, tudo ficou bastante claro que não havia nenhuma dúvida de que aquelas vítimas estavam mortas e que, portanto, não houve nenhuma intenção de socorrer, mas simplesmente de remover o cadáver do local. E isso significa fraude processual, é crime previsto no Código Penal, e foi isso que a Auditoria Militar, né, o Ministério Público na Auditoria Militar denunciou. A minha promotoria ela é responsável pela investigação penal militar, né? Na auditoria a gente tem mais duas promotorias que são responsáveis pelo processo, pela condução do processo em juízo. Foi oferecida a denúncia foi aceita, agora instaurou-se um processo, vão ser ouvidas novamente as testemunhas em juízo, enfim, vai correr um processo na auditoria militar e vamos, não sei em que prazo, né, mas encerrada essa parte de instrução, vai haver um julgamento, que na auditoria militar é como se fosse um mini júri, vamos dizer assim,
diante do Conselho Especial, né, que é formado por 4 oficiais da Polícia Militar e a juíza togada, para que os policiais sejam absolvidos ou condenados, a depender da avaliação, evidentemente, do Conselho. Só acho importante a gente explicar, porque houve algum ruído. Como eu disse, haviam 2 investigações, uma a respeito do homicídio e outra a respeito de crimes militares conexos. A investigação do homicídio, o Ministério Público entendeu que cabia o arquivamento, porque não encontrou provas de que os policiais tivessem agido de forma ilegal ou tivessem executado aquelas pessoas. O grande problema foi só que a investigação sofreu um prejuízo. E aí o Ministério Público não pode, com base naquilo que não há, concluir de forma contrária ao investigado. Então, se os policiais desfizeram o local do crime, é porque havia provas de execução e aí vamos denunciar. Isso, evidentemente, não funciona assim. O promotor que avaliou o homicídio, ele avaliou o inquérito da Delegacia de Homicídios, da DH, no estado em que ele ficou, em função de tudo que ocorreu, e decidiu corretamente arquivar porque não havia provas da execução. Mas o objetivo do inquérito militar era justamente analisar a conduta dos policiais que levou ao prejuízo à investigação. Então, por isso você pode ter a denúncia, o inquérito de homicídio foi arquivado diante do que restou das provas no inquérito, porém, na jurisdição militar, entendeu-se que os policiais agiram para prejudicar a investigação e por isso eles foram denunciados. Acho importante esclarecer isso, porque houve uma certa dúvida a respeito dessa situação, como se houvesse alguma contradição entre o Ministério Público, né? Na verdade, não há contradição alguma. São 2 investigações diferentes que agiram com base em provas diferentes. O que acontece é que desde 2017, né, a gente tem a Lei 13.491, que transformou em crime militar qualquer crime praticado pelo policial militar no exercício da função, menos o homicídio doloso. Então, abuso de autoridade, tortura, tudo isso que até 2017 era crime comum, passou a ser crime militar. E é o caso, por exemplo, da fraude processual. Até 2017, você denunciaria o homicídio e a fraude. E a partir de 2017 isso está separado. Óbvio que isso não é o ideal para a investigação, porque gera justamente o que aconteceu, né? Ao invés de você ter um movimento só, como eram 2 investigações que tiveram que ser separadas, cada uma teve um ritmo diferente. Mas é importante deixar claro que não houve contradição entre os órgãos do Ministério Público, ou um está certo, o outro está errado. A questão é essa. A questão é que eram investigações diferentes sobre o mesmo fato, no sentido amplo, mas que se direcionavam para crimes diferentes. Uma era sobre o homicídio e avaliou o quadro probatório que restou no inquérito, né? E a outra era sobre, no caso aí, a fraude processual, saber se os policiais tinham prejudicado ou não a investigação e se removeram ou não cadáveres a título de socorro da vítima. Por isso que a gente teve em uma delas, no homicídio, o arquivamento, e na outra resultou a denúncia por fraude processual. Uma investigação que corria na Promotoria de Investigação Penal, e aí a gente tinha a investigação militar que corria na Auditoria Militar, né? E aí, num dado momento, essas investigações estavam reunidas no Grupo de Atuação Especializada, no GAESP. Quando houve toda a reformulação na administração, elas retornaram, a investigação de homicídio retornou para a PIP e a investigação do crime militar voltou para a Auditoria Militar. E aí houve essa diferença de timing entre as 2 investigações. Mas isso é normal acontecer quando você tem investigações diferentes, paralelas, ainda que sobre o mesmo fato.